Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos deste capítulo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse texto anuncia um passo ousado de uma igreja recém-nascida, digamos assim, a igreja de Antioquia. E eu gostaria de, nesta manhã, olhar um pouco para esta igreja, porque certamente ela tem características que podem ser aproveitadas por nós, Igreja do Senhor Jesus, hoje. Eu até creio que Deus colocou a história da igreja de Antioquia aqui na palavra, a fim de que ela inspirasse o nosso coração, a fim de que o jeito dela ser, a maneira dela existir, a dinâmica, a sua dinâmica de vida, nos inspire, nos advirta, nos oriente a respeito de como nós podemos ser igreja do Senhor Jesus no nosso contexto, na nossa cultura, no nosso tempo, sem perder alguns valores, alguns princípios de Deus que são adequados em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então a gente vai olhar um pouquinho para esta igreja. E aí a gente começa falando da cidade de Antioquia. A cidade de Antioquia, ela foi fundada 300 anos antes de Cristo. E um rapaz chamado Seleuco Nicator, ele era um poderoso paranoico que, quando o pai morreu, saiu pelo mundo fundando cidades com o nome do pai. O pai dele chamava-se Antíoco, e esse rapaz fundou nada menos do que 16 cidades com o nome de Antioquia. Então, eu não sei o que ele tinha, qual era o problema dele, né? Mas o pai morreu e aí ele saiu fundando um monte de cidades com o nome do pai. E essa Antioquia que está aqui em Atos 13 é a Antioquia de Orontes, porque perto dessa cidade passava o rio Orontes. Esta Antioquia era a terceira cidade do império, Roma a primeira, Alexandria a segunda e Antioquia a terceira. Antioquia era muito conhecida pela sua riqueza, cultura e imoralidade. Dentro desse contexto, surge esta igreja sobre a qual lemos aqui no capítulo 13, a igreja de Antioquia. É interessante a gente observar que esta igreja aqui neste momento está em oração e Deus está movendo uma direção para a sua ação, para a ação da igreja. Mas nós não podemos considerar o que está aqui sem olharmos um pouquinho para o aparecimento da igreja de Antioquia. Então eu peço que você volte 1 ou 2 páginas aí na sua Bíblia, porque aqui no capítulo, primeiramente eu quero fazer referência a Atos 8, que a gente não precisa ir lá, só para lembrar que ali começou a perseguição, a igreja de Jerusalém estava em Jerusalém, até que veio a perseguição, o martírio de Estevão e a dispersão dos crentes por toda a Judeia e Samaria. E daqui a pouco, aqui no capítulo 11, chega aos confins da terra. Falando sobre isso, o pastor Edson Queiroz costuma dizer que Deus deu para a igreja Atos 1:8, dizendo: vai por todo mundo, né? Judeia, Samaria, confins da terra. E a igreja não foi, ficou lá dentro, né? Ouvindo Pedro, João, tudo em Jerusalém, crescendo. Aí Deus disse: então vai um Atos 8:1 para você, meu filho.
Então permitiu a perseguição e o povo saiu, se espalhou pela terra, e aí foi Judéia, Samaria e confins da terra. Nós temos o relato nos capítulos 8 a 11 do que aconteceu em Judéia e Samaria. Mas quando chega em capítulo 11, versículo 19, aí começa um vislumbre a respeito de confins da terra. Então, no verso 19, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Esse é um momento estratégico, né, da história. E esse é um momento muito importante, porque o autor do livro de Atos enfatiza que até esse momento o evangelho está sendo pregado somente aos judeus. Onde eles iam, em qualquer cidade do mundo, só falavam aos judeus. Uma visão restrita de missões. A palavra estava sendo espalhada no mundo, mas sob uma única cultura, sob uma única língua, direcionado a um único povo. E aí o versículo 20 nos diz: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Aqui nós observamos que começa uma mudança, uma quebra de paradigmas. Agora não está mais restrito aos judeus. Já atravessa fronteiras, mas agora, além de atravessar fronteiras geográficas, começa a ultrapassar fronteiras também culturais, linguísticas, de outros povos. Esses que pregam também aos gregos são os judeus helenistas, lá de capítulo 6, versículo 1, que reclamaram que as suas viúvas não estavam sendo assistidas, etc. Lembram disso? Então, são esses judeus que agora estão proclamando o evangelho aos gregos. É uma quebra de paradigma, agora é uma missão não mais monocultural, é transcultural. Olhem como que essa igreja de Antioquia está aparecendo. Ela é fruto de uma ação ousada, uma ação missionária ousada, que quebra paradigmas e alcança quem não estava na perspectiva da liderança da igreja. E aí, vejam o que acontece. No versículo de número 21, diz que a mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Esse versículo diz que quem moveu os gregos para pregar para outra cultura foi o próprio Deus. A mão do Senhor estava com eles. Às vezes a gente idealiza uma ação e não procura discernir o que é que Deus quer de nós, né? E aí nós observamos que, embora a ação desses pregadores que alcançam aos gregos seja diferente, seja absurda, mas era Deus que estava no controle. Deus queria que isso acontecesse. E o texto nos diz que a mão do Senhor estava com eles e que muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Isso inquietou. Veja o versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E se preocuparam e se inquietaram e providenciaram alguém que pudesse ir lá ver o que estava acontecendo. Peraí, que negócio é esse? Estão pregando aos gregos? Os gregos estão se convertendo? Manda Barnabé lá dar uma olhada nesse negócio. Afinal de contas, isso daí está fora do script. Precisamos saber o que está acontecendo. No versículo 22, 23, nós lemos que quando Barnabé chegou a Antioquia, viu a graça de Deus e alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor.
quando Barnabé chega naquele lugar enviado pelos apóstolos para avaliar o que é que estava acontecendo, ele se mistura com aquela gente, com aquele povo, e ele percebe que o que está acontecendo ali é de Deus, é a mão de Deus, é o poder de Deus, as conversões são verdadeiras. E ele fica muito alegre. E sabe, ele se engaja naquele processo. Barnabé, né, um homem de fé, de coração, um discipulador, né, um homem generoso. Ele se dá conta de que Deus está movendo ali e ele começa a encorajar as pessoas, começa a animá-las, começa a orientá-las. E aí no versículo 24 nós lemos, então, a respeito dele, que era homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé. E aí o que a Bíblia nos diz? Muita gente se uniu ao Senhor. Então, observem que no versículo 21 fala que muitos crendo se converteram. E agora no versículo 24 fala também que muita gente se uniu ao Senhor. As conversões estão acontecendo em quantidade. E Barnabé se dá conta desse número crescente e fala, eu preciso de ajuda, não vou ficar sozinho tomando conta dessa multidão. É serviço demais, é preciso cuidar dessa gente. Notem que Barnabé não fala, opa, tem muita gente aqui, que bom, vou ficar por aqui, fazer a minha seara. Ele não está preocupado com outra coisa, senão com a qualidade de acompanhamento, de edificação daquela numerosa multidão que vem chegando para o Senhor Jesus. E aí o que ele faz? O texto nos diz que ele vai atrás de Paulo. Ele busca, né? O texto fala da seguinte maneira, aí versículo de número 25. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Então nós observamos que a multidão continua crescendo, torna-se numerosa. Agora Paulo está lá também e o texto é enfático e nos diz que eles ensinam por um ano inteiro, cuidando, edificando, discipulando, ministrando aquela multidão de gente. E eu gosto dessa expressão aqui no versículo, no fim do versículo, né? E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles são identificados. Essa igreja é uma igreja sem fronteiras étnicas. Essa igreja é uma igreja multicultural. É uma igreja que tem gente de todo lugar. É uma igreja que tem grego, é uma igreja que tem judeu, é uma igreja que tem 2 líderes, no mínimo bilíngues, né? Falavam fluentemente pelo menos 2 línguas. Eram homens preparados. Ali estavam não só judeus, mas estavam os tementes a Deus. Ali estavam, né, os prosélitos, as pessoas que iam se convertendo e iam se agregando àquela comunidade. E isto causou um impacto na cidade de Antioquia. E as pessoas começaram a reconhecer que aquela comunidade era uma comunidade diferente, formada por pessoas diferentes, transformadas, e que era possível ver características de Jesus na vida delas. Causou um impacto naquele lugar. Mas quando eu olho para esse relato aqui, eu vejo que a igreja de Antioquia tem umas características muito fortes. É uma igreja evangelizadora, porque as numerosas multidões que vão se convertendo pelo testemunho, pela ação, pela atuação dos primeiros membros daquela igreja. É uma igreja que estuda a palavra, é uma igreja que é discipulada, é uma igreja que adora a Deus. E os versículos seguintes mostram que é também uma igreja generosa. O texto nos diz que, diante da fome que estava acontecendo,
por todo o mundo, que veio nos dias de Cláudio, versículo 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, era uma igreja que estava sedenta por descobrir os canais através dos quais engrandeceria o nome de Deus. Uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja comprometida com as coisas de Deus. E aí essa igreja não sossega. Eu imagino que essa igreja, ela fala assim, mas e agora? Nós estamos evangelizando, o povo está se convertendo aqui, nós estamos aprendendo, Deus está trabalhando o nosso caráter, a nossa vida, os valores de Deus estão presentes nas nossas vidas, isso está mexendo com a cidade. Nós estamos envolvidos, empenhados em aprender mais a palavra. Nós estamos respondendo à necessidade dos nossos irmãos lá do outro lado. O que é que precisamos fazer mais? E aí essa igreja começa a orar e jejuar. Essa igreja começa a buscar a Deus como quem diz, sim, Senhor, qual é o próximo passo? O que é mais que nós podemos fazer? Então, seus pastores que se multiplicam, né? O trabalho de discipulado, de acompanhamento, né? De aconselhamento, aquela atuação, aquele cuidado dos pastores para com o rebanho, Deus desperta outros homens e mulheres ali. O texto de Atos 13 fala que ali estavam, né, os homens de Deus, os ministros de Deus, profetas e mestres, e aí relata o nome de 5 deles, mas também não tem só profetas e mestres, tem homens e mulheres com os mais variados dons, mas essa igreja, porque não são só eles 5, em início nós lemos, né? No início a gente lê que quem estava na igreja, os profetas e mestres, eram esses homens aí. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Esse servindo eles ao Senhor é mais do que os profetas, mais do que os mestres, é a igreja toda. Eles estão ali buscando a direção de Deus para a vida deles. Eles estão no serviço do Senhor. É uma igreja com sede de saber, permitam-me usar essa linguagem, com sede de saber de Deus qual é o próximo passo. E agora, Senhor, o que Tu queres mais de nós? E aí, nós observamos algumas coisas interessantes aqui, como, por exemplo, a igreja de Antioquia se importa com a igreja de Jerusalém, que está passando uma necessidade. Mas a igreja de Antioquia foi semeada pela igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, de uma ou de outra forma, chegou a Antioquia e pregou, quebrando barreiras, a todos os que estavam ali naquela cidade. Foi uma bênção tremenda, enviou os missionários para lá. E surgiu uma igreja forte. Mas essa igreja nascente é uma igreja sensível e que percebe e tem um senso de gratidão, percebe a necessidade da sua igreja mãe e estende a mão para socorrer lá. Existe uma reciprocidade, existe uma ligação entre igreja mãe e igreja filha. E eles ou elas se compreendem como complemento uma da outra. Elas cuidam uma da outra. Mas quando a gente não gera filhos, a gente fica sozinho. A igreja vai adiante e outras igrejas surgem, e essa igreja de Antioquia agora está trazendo, digamos assim, um retorno. Agora vejam o que acontece. Essa igreja começa a orar, começa a jejuar. Esses líderes percebem a necessidade de buscar o direcionamento de Deus para a sua dinâmica enquanto comunidade do povo de Deus. E aí o que acontece é que, enquanto eles estão servindo ao Senhor, Deus lhes fala
claramente qual é o próximo passo. E aí eu queria olhar o versículo de número 2 com vocês para observar 3 coisas interessantes que estão aqui. Primeiro diz, e servindo eles ao Senhor. Quando a gente vai estudar o texto no original, esse servindo eles ao Senhor e cultuando eles a Deus. É o serviço de adoração e louvor a Deus. É o ajuntamento do povo de Deus. É a dinâmica de vida da comunidade do povo de Deus. Então, o que nós observamos é que essa igreja, ela adora a Deus, ela para contemplar, e ela está servindo ao Senhor, é o serviço ao Senhor mesmo. E aí nós observamos que essa é uma igreja adoradora. Eu quero entrar aqui num ponto para dizer para vocês que uma igreja não se torna missionária antes de ser uma igreja que adora a Deus. Antes de ser uma igreja que aquieta o coração diante de Deus e que serve ao Senhor. Se a igreja não busca servir ao Senhor, ela não vai chegar a ser uma igreja missionária. É impossível uma igreja ser missionária sem que seja simultaneamente adoradora de Deus. Ao mesmo tempo, uma igreja que realmente adora a Deus não tem a mínima possibilidade de evitar a sua dimensão missionária. Ou seja, uma igreja que adora a Deus vai terminar sendo uma igreja missionária. Essas 2 coisas estão ligadas. É interessante a gente observar o seguinte, que quando o Evangelho chega a Antioquia, ou quando o Evangelho chega em Volta Redonda, chega porque através de uma ação missionária. O Evangelho chegou a Antioquia do jeito que nós lemos aqui, do jeito que chegou. E essa ação missionária acabou alcançando vidas que se renderam a Deus e surgiu ali uma nova comunidade de adoradores do nome de Deus. Então, a adoração a Deus é um ato de gratidão, de louvor, de reconhecimento de um Deus poderoso, soberano, que se importa conosco, vem em nossa direção e nos resgata. E aí, dos nossos lábios surge o louvor e a adoração ao nome desse Rei que nos transforma, que nos resgata, que nos traz para a sua maravilhosa luz. Então, a ação missionária se desdobra porque, alcançando vidas, gera uma nova comunidade de adoradores. Mas ali é um campo missionário de homens e mulheres que, adorando a Deus, que transformados por Deus, começam a dar testemunho. Porque quando nós adoramos a Deus, inevitavelmente nós testemunhamos de Deus. E aí, onde nós estamos, vai como que contagiando, como que alcançando pela transformação operada em nós, pela atitude de gratidão, pela presença de Cristo estampada em nossos rostos. E aí começa uma ação de testemunho, começa uma ação missionária. Essa comunidade pequenina que vai crescendo e crescendo, é um campo missionário de homens e mulheres que adoram a Deus. Mas essa comunidade vai amadurecendo e vai percebendo que as pessoas no seu entorno precisam ser alcançadas e serem transformadas do jeito que ela, a comunidade, as pessoas da comunidade foram transformadas. Ela começa uma ação missionária na sua Jerusalém. E daqui a pouco, ela começa a refletir como foi que o Evangelho chegou até nós. Nossa, esses homens vieram lá de Jerusalém. Nós não podemos ficar com isso retido aqui. Nós precisamos ir adiante. E aquela igreja, aquela comunidade que era um campo missionário, é transformada numa base missionária. Ela
passa para um novo estágio de vida, porque se percebe não apenas como alvo do derramar de Deus, mas como um instrumento de Deus para o derramar da graça de Deus sobre outras pessoas em outros lugares. Então, uma igreja que adora a Deus se torna uma igreja missionária. Uma igreja que celebra a vida, a transformação, o derramar da graça sobre sua vida, sobre a vida dos seus membros, não consegue conter-se. Irá adiante e proclamará a respeito dos grandes feitos na sua vida. E é isso que está acontecendo aqui. Essa igreja está prostrada diante do Senhor porque ela está profundamente agradecida. E ela serve ao Senhor com alegria. E quando essa igreja está no serviço de Deus, o Espírito de Deus traz as revelações do coração de Deus a respeito dos desdobramentos da existência dessa comunidade. Por isso que nós deveríamos levar muito a sério esse negócio de louvor e adoração. Por isso que nós precisamos, por assim dizer, nós precisamos ser seletivos a respeito das coisas que estamos cantando. Para que, se o que estamos cantando é de fato a canção do coração de Deus, ou se são invenções que de repente estão sendo construídas por aí. Uma igreja missionária é, antes de tudo, uma igreja que adora a Deus. E uma igreja que adora a Deus, inevitavelmente se tornará uma igreja missionária. O texto nos diz em seguida assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Essa igreja, mais do que um serviço litúrgico, ela está empenhada em discernir de Deus o que é que Ele quer. Está buscando a Deus, não está buscando seus próprios interesses, está prostrado diante do Senhor, orando e jejuando. Eu não consigo pensar que uma comunidade de pessoas cristãs se reúnam para jejuar como estratégia de emagrecimento. Eu acho isso meio complicado. Né? Eu acho que quando uma comunidade dos santos de Deus se reúne para jejuar, está mais do que jejuando, ou seja, ao lado do jejum está a oração. Essa igreja busca a Deus de todo o coração. E aí vem outra vez, não é possível ser uma igreja missionária sem orar. Corremos o risco de trabalharmos muito numa perspectiva extremamente material, terrena, de expansão do nosso negócio, se nos transformarmos numa igreja que envia para outros lugares pessoas sem que isso seja, sem a direção do Espírito de Deus que move o nosso coração enquanto contemplamos a sua face em oração e jejum. De maneiras que uma igreja que quer ser missionária precisa ser uma igreja que ora. Aí é uma ação intencional. É preciso fazer o que nós fizemos aqui hoje. Clamar a Deus. É preciso fazer o que Neemias fez, e a gente estava pensando um pouquinho sobre isso ontem. Parar dias e dias e ficar clamando e buscando, Senhor, o que é que Tu queres? Senhor, como é que a gente faz para suprir aquela necessidade? Senhor, somos nós mesmos que Tu queres usar naquele contexto? Como é que Tu queres nos usar? Essa igreja jejua e ora. Essa igreja está interessada em que Deus faça a sua vontade e a use conforme a sua soberania, seu soberano querer. Então, nós não podemos desassociar missões de oração, ou antes de termos qualquer ação no sentido de fazer missões, nós precisamos aquietar o nosso coração diante de Deus e pedir a sua direção. Então, essa igreja é uma igreja que adora a Deus, mas é também uma igreja que ora incessantemente diante do Senhor. A terceira coisa que nós lemos neste versículo é que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo
para a obra que os tenho chamado. E o verso 3 nos diz: então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja de Antioquia, além de ser uma igreja adoradora, uma igreja que se empenha diante de Deus em oração, é uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo. Uma igreja, para ser missionária, precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Precisa aprender a quietar em silêncio e permitir que o Espírito de Jesus dirija as suas ações. Porque se nós não aprendermos a ouvir a voz de Deus, que fala ao nosso coração, que nos fala mediante o estudo da sua palavra, se nós não aprendermos a ouvir a voz de Deus, nós estamos sem direção. Vamos olhar um pouquinho Paulo naquele drama lá da Macedônia, né? Ele quer ir para um lugar, mas ele não vai enquanto ele não ouve a voz de Deus. Ele tem uma luta, ele percebe que não é para ir naquela direção. Não há um empecilho físico, não é que tem uma turma, um exército dizendo aqui você não passa, não é isso. Há uma inquietação no coração dele, e ele ora e busca, e vamos para outro lado, não é por ali. E buscando a Deus, Deus fala ao coração dele, o Espírito de Deus fala, olha, é ali, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele tem uma visão. Há liberdade para o Espírito de Deus falar. E há um discernimento de que a voz que está sendo ouvida não são vozes quaisquer por aí. É a voz do Espírito Santo. A igreja de Antioquia, ela ouve a voz do Espírito Santo e ela ouve a voz do Espírito Santo. Porque mais do que saber qual é o direcionamento do Espírito, em seguida é atender o direcionamento do Espírito. Porque o que ocorre muitas vezes é que nós sabemos o que Deus quer, mas nós não fazemos o que Deus quer. Isso é um problema na vida da igreja. Isso é um problema na vida do crente. Quando nós começamos a ser seletivos na leitura da palavra de Deus, é porque nós não estamos interessados em saber exatamente o que Deus quer de nós. Tem algumas coisas da palavra de Deus que a gente não quer. E aí a gente já sabe que Deus está falando conosco, mas nós não queremos aquilo que Ele está falando. Aqui, a igreja não só ouve a voz do Espírito no sentido de discernir, de entender o que Deus está querendo, mas atende à voz do Espírito, ouve a voz do Espírito obedecendo-a. Obedecendo essa voz, obedecendo a voz do Espírito. Porque o texto nos diz, e impondo sobre eles as mãos, em jejum e oração, os despediram, os enviaram. Alguns de nós precisamos abrir a mão e parar com esse negócio de querer saber mais do que Deus. E de querer ajudar Deus e de querer falar, não, Deus, peraí, não é bem assim, é por aqui que nós devemos ir. Mas para isso nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Observem que aqui, em Atos 13, são os líderes, digamos assim, mais conhecidos, ou os primeiros líderes, né? Barnabé e Paulo, que o Espírito está separando para que vão adiante. E a igreja obedece e envia. Abre mão, porque é a direção do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós olhamos para esta igreja e vemos como é que Deus desdobra o seu projeto para o mundo, nós olhamos uma igreja que tem a nos ensinar. O que ocorre em seguida é que esses homens vão, e mais adiante, a gente não vai entrar no detalhe dos textos, mas daqui a pouco eles voltam, prestam relatórios para a igreja, e a igreja os envia de novo. Há um entrave de relacionamento ali entre Paulo e Barnabé, mas aí, a partir de então, a parte da história que vai sendo contada é por onde Paulo vai,
né, o trabalho desenvolvido através da vida do Paulo, e aí ele vai de novo e volta de novo e presta relatórios para a igreja, e a igreja se regozija, uma igreja missionária que acompanha o seu missionário no campo, que ouve os relatórios, que cuida, que tem interesse, porque sabe que o que fez, fez por direção do Espírito Santo, por direção de Deus. E Paulo escreve, né, vez ou outra nas suas cartas ele faz referência a isso, falando, dando como que um relatório a respeito do que ocorre enquanto vai fazendo a obra missionária. Mas essas coisas acontecem porque a comunidade dos santos que congregam na igreja de Antioquia é uma comunidade comprometida com a adoração e louvor, com a oração e com o discernimento da voz do Espírito, obedecendo incondicionalmente para que a vontade de Deus seja feita nela e através dela para o alcance de tantos outros. Então eu queria deixar essa palavra com vocês nesta manhã e orar com vocês a respeito de, Senhor, o que é que nós podemos fazer? Qual é o próximo passo para nós? Né? Você já pensou se todos nós começássemos a conversar com Deus a respeito, Senhor, o que é que precisa ser revisto? O que é que precisa ser ajustado? Qual é o teu projeto para a minha vida? E nós, enquanto comunidade, enquanto igreja local, começarmos a falar, peraí, qual é o próximo passo, Senhor? O que é que a tua palavra nos quer dizer? Como nós a aplicamos em nossa realidade aqui? E quando nós começamos a saber das necessidades, dos desafios, olhamos os nossos filhos e netos, o que é que nós vamos fazer? Qual é o projeto de Deus? O que é que Deus está falando ao nosso coração? Se nós observarmos essas diretrizes experimentadas pela igreja de Jerusalém, pela igreja de Antioquia, nós vamos avançar. Nós vamos ser uma comunidade que adora, que ora de maneira comprometida, que aguça os ouvidos e consegue discernir a voz do Espírito Santo, que obedece a essa voz, que vai sendo usado poderosamente pelo Senhor para o engrandecimento e glória do seu nome. Vamos orar?